Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro canal do Cortes do MBL, o MBL em mais uma das suas inúmeras tentativas de capturar o vácuo deixado por Bolsonaro. O MBL está numa corrida, como já disse em outros vídeos, para tentar pegar eleitores que não tem mais em quem votar, porque o Bolsonaro está inelegível, para pegar essa galera mais conservadora, mais reacionária, trazendo assuntos morais, assuntos envolvendo questões, né, de comportamento, tanto comportamento sexual como comportamento dentro da sociedade, tentando pegar essa pauta que não faz sentido nenhum em um movimento liberal, não deveria fazer sentido, mas estamos em época de eleição, principalmente épocas municipais. Kim Kataguiri está concorrendo, vai estar concorrendo, né? Estamos na pré-campanha ainda, nem sei se deu pré-campanha, a Prefeitura de São Paulo. Eles também querem cargos daqui 2 anos nas eleições gerais do Estado brasileiro. Então eles estão tentando pegar esses eleitores, principalmente os eleitores que não eram tão fanáticos a Bolsonaro assim, né? Então eles trazem essas pautas e hoje eles vão falar sobre como o OnlyFans está depravando geral. Nossa, até a dicção foi com Deus. Mamãe Falei e Renan dos Santos, é o nome dele, né? Renan dos Santos. Vamos ouvir esse papo e usar como desculpa esse react para falar um pouquinho, né, sobre biologia, sobre consumo de pornografia, sobre produção de pornografia e tudo mais. Então, bora que bora ouvir lá como eles vão falar que o OnlyFans está depravando todo mundo. Aquele pânico moral, né? Pânico moral, para quem não sabe, é quando você tenta trazer esse alerta geral de que algo vai trazer o fim de alguma coisa, ou que algo vai destruir tudo, sem tentar entender com detalhes o que está acontecendo, sem tentar entender a história dos seres humanos, sem tentar entender a sociologia humana, né? Você traz esse pânico moral. Não vai acabar, o mundo vai acabar porque o OnlyFans está depravando geral. Não, a geração tá perdida porque ela consome TikTok. E você acaba simplificando as coisas, né? Você não vai profundamente tentar entender o que está acontecendo, o que tem atrás de tudo isso, como que são essas relações e tudo mais, né? Então, esse pânico moral com OnlyFans. O pessoal gosta muito que a gente fale de relacionamentos, mulheres e auto-aprimoramento masculino. Eu fui. Pegou o código. Auto-aprimoramento masculino é coisa de Red Pill. Histórias divertidas do nosso passado. Lá é pra isso a gente vai no Cortes do Redcast tomar a nossa Red Pill cada dia, pô. Sim. Mas tem algum tipo de aplicação na vida das pessoas. Não adianta a gente ficar só contando de aventuras e. Não, acho que tem. Do Mac Briga foi maravilhosa. A gente vai contar a história, você escolhe como você vai aplicar isso na sua vida. Mas assim, a história é boa. Eu queria comentar primeiro um caso. Eu vou tentar achar o perfil, porque eu achei muito engraçado isso. De como tá essa indústria do OnlyFans, tá? Eu não sabia que era um negócio tão grande. Porque eu não sou uma pessoa que assina, eu não sou cliente desse tipo de negócio, né? Pô, mas é só você tá no Twitter um pouco que você vê isso, cara. Só vê umas notícias aí, Renan. Que isso, tá fora do Brasil, meu irmão. E a indústria pornográfica, só deixando aqui de prólogo pra essa conversa toda, eu já fiz um prólogo muito grande, né? Sei que isso é um react, mas também é um vídeo comentado. Pornografia, gente, é mais antiga do que você imagine. Dê um Google, faça uma pesquisa básica, não precisa ir num livro, não precisa ir em artigos super acadêmicos. A Wikipédia, você pegando links confiáveis da Wikipédia, num verbete de pornografia, você vai ver que o ser humano trabalha com o assistir sexo ou com representar sexo há muito, muito tempo. Lógico que a indústria pornográfica é mais recente, mas também não é tão nova assim. A indústria pornográfica vem desde o ano do século passado, como indústria, né? Se eu tivesse que chutar. E você já tem denúncias e reflexões sobre a pornografia, sobre a indústria da pornografia há muito tempo. Sobre críticas à indústria da pornografia, você tem documentários mostrando isso, você já tem filmes fictícios, mas que trabalham isso. Indico, inclusive, um filme que tem na MUBI, um stream aí, sabe, stream de cinéfilo? Stream de cinéfilo chatão, tipo eu, que tô fazendo propaganda de graça na MUBI. Tem um filme chamado Pleasure, que é um filme que faz uma crítica direta à indústria pornográfica atual, principalmente essa indústria que se juntou com as redes sociais.
sabe? No século passado, lá nos anos 90, você tem Showgirls, do Paul Verhoeven, o mesmo diretor do Robocop, que vai falar sobre a questão das dançarinas em boates lá nos Estados Unidos e que repercute também no mercado sexual, no mercado que conversa com a pornografia também, conversa com esse desejo do ser humano e principalmente no capitalismo, de pegar esse desejo masculino e oferecer serviços, né? Oferecer danças em pole dance, oferecer filmes, oferecer revistas, e oferecer tudo mais, né? Essa história é bem mais longa do que o OnlyFans. O OnlyFans é um ramo a mais nessa história de produção de pornografia e é um ramo a mais na indústria pornográfica, né? Que tem seus problemas, assim como teve muitas soluções para muitas pessoas. Você pode não acreditar, mas o OnlyFans ajudou muitas pessoas a se libertar da indústria, por exemplo, porque dentro da indústria você tem abusos, você tem salários ruins, você tem produtoras lucrando com o trabalho. Você pode achar que não é, mas essas pessoas estão trabalhando. E o OnlyFans ajudou muitas pessoas a se libertar da indústria, por exemplo. Porque você faz seus próprios filmes, você recebe todo o dinheiro, você que filma, você que determina os limites, o que você pode fazer, o que você não quer fazer e tudo mais, né? Mas o que eu vi, né? O Pirajá sabe, o Bahia, que eu vira e mexe, fico procurando conteúdo antifeminista na internet pra passar pra Amanda gravar. Eu acho uns conteúdos em inglês pra gente adaptar e tal. Então começa a me aparecer muito conteúdo. Aí Conteúdo antifeminista, eu fico procurando. Caramba. me chegou uma menina, uma americana, gatinha, uma menina bonita, magrinha, mais ou menos o cabelo castanho, olho meio verde e tal, bonitinha, gravando uns vídeos sobre homem, muito generosa sobre os homens. Eu adoro quando os homens fazem isso e aquilo. Se você acha que o homem tá errado quando faz tal coisa, é porque ele tá coisa. Eu falei, que legal, sabe? Ela tá. Descobriu o nicho. Tem um nicho pra isso também. Exato, e indo com um argumento As mulheres red pill. Isso, ela tá conciliando, Mulheres mas red não pill. era conflituosa. Era um negócio sobre. Olha esse lado bacana da masculinidade, né? Eu falei, isso aqui é interessante pra mandar gravar. Eu falei, mas deixa eu entender, né, a lógica dela. Eu fui ver por muitos seguidores, né? E aí eu fui ver vários vídeos só disso, né? Todos muito bem roteirizadinhos e tal. Aí fui ver a bio. OnlyFans. Aí você entra lá, falei, ela tem um Only, que vagabunda. Cliquei lá pra ver a porra do Caramba, mano, que julgamento moral é esse? OnlyFans. Nossa, tem um OnlyFans, meu Deus, é a pior mulher do mundo. Realmente, plano, de graça você tem isso aqui, pagou não sei quantos dólares. De graça? Tinha um, tipo assim, um freemium, aí tinha um que era $30 por não sei qual período, que era blá blá blá, e o bagulho assim, Isso é um bagulho que acho que todo mercado digital faz quando você vende alguma coisa, né? Seja pornográfico ou não, você você faz um conteúdo de graça e depois faz o conteúdo pago, né? Provavelmente, aí vai depender de criador, provavelmente, não sei. Não quero pagar de moralista, puritano, mas eu não consumo esse nicho. Mas o que eu chuto, pegando aqui, por exemplo, da minha adolescência, o G-Show tinha um bagulho chamado paparazzi, que era fotos mais 18. E que a galera muito do BBB, tanto homem quanto mulher, ia. E o que eles faziam? As fotos de graça eram fotos que não eram nuas, eram fotos sensuais. E pra você ver fotos com as pessoas nuas, fotos mais picantes, era pago, você tinha que pagar. Então ele te pega com conteúdo grátis pra você pagar a assinatura. Provavelmente o OnlyFans deve fazer isso. Digo com quase toda certeza de que tanto o OnlyFans quanto o Privacy, as pessoas fazem um grátis quando as questões com fotos censuradas pra você ver e tipo, assine pra você ver as fotos mais picantes e tal. conteúdo, tipo, sei lá, faz uma performance ao vivo pra você. Ou seja, o discurso dela Lógico, velho. Ela viu um monte de homem carente, Isso. acalenta os corações dele. era um funil de e depois conversão é isso. pra o cara, no fundo, ficar, mano, batendo uma punheta Não pra só ela. isso, Vai se não é só fuder, isso, ele velho. vai ter uma E tem um nicho também que o pessoal já fala, já conversa sobre isso, principalmente no Twitter, que é esse nicho de
fazer as interpretações. E dentro das interpretações, você trabalha com vários fetiches, estereótipos e representações culturais. Uma das representações culturais é da mulher submissa. Provavelmente ela deve trabalhar nesse nicho, né? Carência afetiva dela. Porque é a mulher que suporta ele. Eu falei pra você, acho que você assistiu esse filme. Não sei se foi com você que tava comentando. Carência afetiva dela, nada, né? Ela tá enchendo o bolso de dinheiro. Ela tá pagando os boletos, pô. Daquele filme Her. É carência afetiva de quem tá consumindo ela, né? Aham. Foi muito com você? bom. Ou foi com você? Acho que foi comigo. Você assistiu esse filme, sabe o que é? Posso dar um Conheço o filme. spoilerzão? Club Do Devin. Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix, ele basicamente tem vou dar um spoilerzão aí pra quem não assistiu, enfim. Ele tem um quadrado, é tipo um... Como é que chama o fone, né? O Sim. fone da... Como é que chama o fone da Apple? Tem um nome, não tem? AirPod. O AirPods. AirPod. É tipo um super AirPod, né? Uhum. E aí esse AirPod faz tudo. Então ele tá, sei lá, no metrô e fala assim... Fala meus e-mails aí. Aí vai falar tipo uma ultra inteligência artificial. E aí eles lançam um aplicativo pra esse super AirPod, que é uma namorada virtual, que a voz é da Scarlett Johansson, né? E aí baixa, e aí, né? Não tô querendo fazer uma correção ao Arthur besta não, tá? Mas, na verdade, o aplicativo não é uma namorada virtual. É um sistema operacional que conversa com você, tanto masculino quanto feminino. Você escolhe a voz. É um Windows. É que no futuro do Her, os aplicativos são todos comunicáveis. Então, seu computador se comunica com o seu celular, que se comunica com o seu videogame, que comunica com a sua Alexa, tá ligado? Então, que ele tem um celular super tecnológico que o mesmo sistema operacional que tá no celular tá no computador. Eles vão se comunicando, assim, são sistemas operacionais e tudo mais. O propósito não foi ter relacionamentos. É um Windows super inteligente. Com o tempo. E aí ele vai... É porque parece uma correção boba, mas é que faz todo o sentido do filme. Porque o filme vai trabalhar isso, de tipo, o aplicativo não foi feito para namorar. O aplicativo foi feito para controlar o hardware, a máquina, igual o meu PC aqui. Só que você vai tendo uma evolução dele, ele vai aprendendo coisas, e os seres humanos também vão vendo ele como uma humanidade, e aquilo que não era para ser acaba se tornando por conta da relação do ser humano com aquilo e daquilo com o ser humano. Daquilo máquina, né? Da máquina que aprende, é super inteligente, é uma inteligência artificial, que aprende várias coisas e aprende o que é um sentimento, aprende o que é amor, aprende o que é solidão, aprende o que é tristeza, e vai evoluindo, né? vai ensinando esse aplicativo a viver com ele. Então, por exemplo, ele tá num parque e esse AirPod tem acesso aos olhos dele. Acho que é isso, né? Ou a Sim. câmera, sei lá. É como se fosse um Vision Pro, É como se fosse um Vision Pro, só que exatamente. de mulher. E aí ele fala assim, olha só, essa grama... Viu? Eu só corrigi por conta disso, porque o filme tá trabalhando em outra questão, porque as pessoas podem escolher masculino também. Tanto que dando spoiler também, a melhor amiga dele também começa a ter um relacionamento com o sistema operacional, tá ligado? Não sei o que lá, ela encosta na grama, sei lá, tá gelado, não sei o que lá. Ele fica, né, fazendo isso. E ele se apaixona perdidamente pelo aplicativo. Né? E aí tem uma cena que eu não quero dar o spoilerzaço, assim, que é a cena que é a cena do choque. Né? Que é tipo, quando você cai na real, tipo, mano, ela é um aplicativo, né? Que é a cena, enfim, eu não vou falar É aqui. tipo a cena da chuva do Blade Runner É 2049. tipo isso. Cara, é um negócio que, assim, é muito bom. E é isso, essa menina tá fazendo basicamente isso. Ela faz o cara se apaixonar por ela. Tipo, mano, essa menina fala tudo que eu concordo, meu. Isso. Eu sou o cara dos sonhos dela, meu. Porra, eu sei que se ela me conhecesse, ela ia gostar de mim, Isso meu. só vai piorar, porque, por exemplo, com agora a inteligência aumentada, com o Vision Pro, mano, a menina ela pode estar lá virtualmente. Apesar Isso vai que ser muito você me bizarro. disse Não, que o mas- Vision Pro está bloqueado não, pra pornografia. A Apple não permite pornografia, mas, pô, se a menina tiver lá e tiver uma projeção dela conversando com o cara, que nem Blade Runner 2049, lógico. já foi, acabou. É igual aquele... Pô, e a Apple... Se a Apple acha que vai proibir pornografia, a internet vai hackear o Vision Pro daqui a pouco, parceiro. Só uma coisa. Todos os outros óculos, se eu não me engano, tem jeito meio que você dá deal breaks, de você, tipo, fazer coisas fora do sistema. Todos os outros óculos rola isso, de você instalar jogo que não é pra ele, de você instalar coisas que não é pra ele. Lógico que dá um trabalho, mas já no Reddit da vida você acha alguém que deu deal break no Vision Pro, pô, e tá usando ele pra consumir conteúdo no browsers.
coisa nada a ver que eu lembrei. Tem aquele filme Demolidor, tá ligado? Que é com Ben o Affleck. Stallone. Não. Ah, Com o Stallone. Stallone. E aí ele tá com a Sandra Bullock, né? Ó, a história é o seguinte, ele é um policial que foi congelado nos anos 90, e aí descongelam ele, tipo, 2000 não sei quanto. E aí o mundo é todo politicamente correto. Aí a Sandra Bullock chega pra ele e fala assim, quer transar? Aí ele... Claro, agora? Então vamos. Aí ele, né? Pô, eu vou transar com a Sandra Bullock aqui. É o Stallone. Aí ela traz 2 capacetes. Você lembra dessa cena? Aí eles põem o capacete. Aí ela fecha os olhos e se concentra. Ele fecha o olho assim, aí começa a vir umas sinapses assim deles, assim, É o tipo, Vision transando. Pro. Então, e aí tipo e aí tipo ele, Não é pra tanto, né? e tira o capacete, ele fica puto. Ela, o que é isso? Ela, não, a gente tá transando. Não é assim que transa. Transar é assim de verdade. Ela, mas encostar de verdade, ela, não, que nojo. Não pode. O governador disse que a gente não pode encostar uns dos outros, não sei o que lá. Então assim, com certeza eu acho que esse Vision Pro, com certeza vão fazer algum hack pro negócio da pornografia. E os caras vão ficar mais viciados ainda, velho. Mas a ideia, assim, que essa geração Z seja completamente viciada em pornografia e consumidora dessas porras. Não é só a geração Z, meu camarada. Não é só a geração Z, parceiro. Acho que A pornografia, o vício em pornografia é ageracional. Eu te falo com quase toda certeza. Pô, caramba, o que tem de homem casado fora da geração Z que consome pornografia? O que tem de mulher casada que consome pornografia? O que tinha de gente da geração passada, no século passado, consumia pornografia? A questão é só, não quero ficar num preciosismo, mas a crítica, ela fica geracional, ela perde um pouco do valor. Lógico que a geração atual pode ter um problema a mais, porque tem o primeiro contato com a pornografia, tem um acesso ilimitado à pornografia com a internet. Mas esse acesso tá pra todos, entendeu? Todos nós estamos sendo afetados, não só a geração Z. Não é só a geração Z que é idiota e consome esse tipo de pornografia, sabe? Não é só a geração Z que vai atrás desse tipo de questão. Mano, se você parar pra conversar, eu não sei se, por exemplo, as meninas ou os meninos que vendem OnlyFans tem algum tipo de metadados pra dar de idade, de quem consome e tudo mais. Mas eu posso falar que com certeza tem muita gente de outras gerações que consomem também OnlyFans, esse tipo de coisa. Assim como consumia Playboy, esse tipo de questão, tá ligado? A iniciação, o problema é que foi aumentando, porque há muitas gerações nós iniciamos sexualmente, principalmente o homem, de uma maneira muito negativa, que é através da pornografia ou da prostituição. Não que a prostituição seja negativa, mas você pegar um menino antes dos 18 anos e levar ele no bordel não é o melhor dos mundos. E é o que muitas pessoas já fizeram para iniciar um menino na sexualidade. Não tô falando que uma mulher posar por uma revista é negativo, mas um tio, um parente distante, iniciar o menino na sexualidade dando uma Playboy pra ele, não é o melhor dos mundos. Tá ligado? Mas se fazia isso desde o século passado com as outras gerações. Eu me lembro até de uma conversa muito interessante que eu tive. Tava numa sala de professores conversando. Não quero expor ninguém, nem vou falar nome nem nada. E nem acho conversa ruim, sabe? Mas, por exemplo, tava conversando sobre revista em quadrinho, tá ligado? Conversando sobre revista em quadrinho. E antes da conversa sobre revista em quadrinho, a gente tava conversando sobre a Globo. Sobre, se não me engano, Altas Horas. Programa da Globo que era muito bom. Daí teve um professor que falou isso. Mas a Globo, ela faz coisa muito negativa pra população, né? Fica passando sexo, cena de sexo, não sei o que. Sabe aquelas conversas tradicional? Daí a conversa pulou pra revista em quadrinho. Era um grupo interessante, porque tinha pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas de meia idade. Tava uma conversa bem interessante de gerações, assim, sabe? Daí a gente começou a conversar sobre revista em quadrinho e tudo mais. Daí perguntou pra esse professor, tá ligado? Que falou sobre a Globo, e ele era de mais idade, assim. Sobre a Globo ser muito ruim pro jovem, porque passava sexo e tudo mais. Que revista em quadrinho ele gostava. Daí ele falava, quando era criança, essas coisas de revista em quadrinho não era o que a gente lia, não. A gente lia era Playboy, né? E começou a dar risada, tipo, zoando, assim. Se for verdade ou for
ou for mentira, ou for só uma piada, entra nos dois de tipo, cara, o cara que tava reclamando da Globo, tava reclamando do canal perverter os jovens, era o cara que mete a piada ou fala de verdade sobre como antigamente se lia Playboy, uma revista para maior de 18, antes de ser maior para 18, sabe? Essa questão do mercado pornográfico, das pornografias, do vício em pornografia, de se estar iniciando na sexualidade com pornografia, não é só da geração Z. A geração Z pode estar sofrendo mais com isso, talvez, porque está numa geração totalmente informatizada, tecnologia, é difícil ter relacionamentos, tá caro você entrar no relacionamento, tá caro casar, tá caro sair da casa dos pais. E tem outros motivos que entram nessa conta, né? Mas não é só a pornografia, porque a indústria pornográfica está aí desde sempre, sabe? É uma ideia que já tá plasmada, cara. Eu não tenho muito o que fazer. Eu fico assustado quando eu vejo aquela. Ela nem dá pra falar assim que é uma pessoa, né? Quem? Aquela figura Belly, não sei o quê. Belinha. Ah, Sou- pelo amor de Deus. Que expulsou um jovem. Não, essa velho. diferença. Começa com a desumanização, né? Não dá nem pra chamar de pessoa. É uma pessoa, Renan. Como que você vai educar, trabalhar com didática, que se seu ponto de princípio é um princípio moral de desumanizar? Você não vê solução porque você tá partindo que essas pessoas são totalmente perdidas, mas há solução. A gente tem um problema de sexualidade, a gente tem um problema de educação sexual, a gente tem um problema de consumo de pornografia, há solução. A primeira é não partir da desumanização, é partir do entendimento de onde esses jovens estão partindo, do mundo, da perspectiva de futuro. Se você começar a discursar cada vez mais assim, nesse papo de desumanização, você vai perder cada vez mais jovens, tá ligado? Diferente da outra lá, da Martina, essa Belinha, ela é Doente. filha da puta, porque ela faz isso com criança. Mano, eu juro pra você, a Júlia me mandou esses dias. Ela falou: olha o que a Belinha tá fazendo. Deixa eu só ver o que é pra eu não lembrar, pra eu não esquecer. Ela olha aqui que exemplo pra criançada. Aí era basicamente a Belinha, quer ver, ó? Um exemplo pra criançada aqui, ó. Você não quer me Ah, mandar? tem música, não pode. Não, mas assim. Não, mas tem música. Mas é uma- enfim, é uma- isso. Ela com criança. Ela, Agora, quem tipo... consome isso? Eu tava me perguntando, quem consome? É uma moça feia. Porque nem, assim. Ah, mas isso também, cara, Renan, assim, tem gosto pra tudo. Né? Não dá pra você falar que ela é bonita, ela é feia, porque é o seguinte, quando eu já falei pra você que eu fui ver vários modelos de negócio. Um dos modelos de negócio que eu fui ver, juro pra você, foi prostíbulo, pra ver como é que funcionava. Né? Uma época eu fui ver motel, e eu falei, já que eu tô vendo motel, vamos ver como é que é puteiro, né? E aí eu fui conversar com os administradores. Os caras falaram, você tem que ter todo tipo de mulher. Você tem que ter a mulher grande, a mulher pequena, a mulher forte, a mulher gorda, a mulher magra, japonesa, negra, ruiva, loira, morena. Porque o cara ele vai no puteiro, Que ele horror, quer cara. desejar aquela coisa dele. E uma outra coisa, tem um documentário no Netflix sobre isso, inclusive, que era uma mulher, Sally, não sei o que lá, que nos Estados Unidos teve uma época, nos anos 90, que deu uma moda. Tem até um nome que agora não tô lembrando, que é uns caras que tinham um fetiche absurdo por mulheres fortes baterem nele. Tipo, subjugar ele, mas bater mesmo. Tipo, pegar, dar uns murros na barriga. Vai, seu bosta! Puxa, bater como se fosse um cara. E aí tira a roupa e transar com ele. Umas mulheres gigantes, assim. Umas camaradas robustas. Umas camaradas robustas, exatamente. Então, cara, tem fetiche pra tudo, velho. Tem fetiche pra tudo. Os caras que gostam daquelas meninas super fortes e... né? Oh my God. E é isso. Mas assim, o futuro é nojento. Tipo, hoje cara. a pornografia, ela não é só a pornografia. Ela é basicamente tudo. Sim. Tipo, é música, ela tá no A Twitter. pornografia ela é permeia tudo. todas as Sim, relações na sociedade, Sim, cara. ela é Mas é que basicamente uma tudo. coisa assim, é o retorno, né? Vamos lá, o ser humano é como se fosse uma esfinge, né? Você tem a águia, que é a cabeça, o leão, que é o peito, né? O orgulho, não sei o que lá, e o boi, que é basicamente essa parte aqui, né? A parte onde você precisa comer, cagar, transar, dormir, né? É o teu boi falando, vamos dizer assim. Uma sociedade burra, com as pessoas cada vez menos sofisticadas, as necessidades do boi, as necessidades fisiológicas, elas se tornam, as suas necessidades primárias se tornam a base de tudo aquilo que você vive. Então agora eu estou Sociedade burra. Estamos burros e por isso estamos... com fome. Então agora eu vou comer um fast food, que isso é felicidade. Agora Cara, desde sempre na música o sexo esteve. Essa galera deve amar rock, né?
Pega letras do AC/DC, deve amar o AC/DC. Você vai ver que o sexo tava lá. A galera deve adorar pintura, né? Deve adorar alta cultura. Pô, quantos quadros não tratam sexo ou tratam o desejo sexual? Quantos até histórias de músicos clássicos, né? Compositores clássicos que eram altamente pervertidos ou colocavam em suas óperas questões que envolviam sexualidade e tudo mais. A galera, só porque tem músicas que são muito mais diretas, ou seja, não utilizam metáforas, não utilizam hipérboles, acaba se achando que não, estamos mais burros, estamos mais promíscuos, estamos... Cara, isso é muito, muito fazer um recorte histórico de achar que a gente tá num caminho de evolução constante e que a gente ou tá num caminho de regressão constante, né? Que o ser humano está evoluindo ou regredindo sem olhar para a história e ver que o ser humano sempre teve essa arte, sempre teve essa expressão, sempre teve essas questões, sabe? E partir pra isso é não querer resolver o problema. Agora eu preciso transar. Aí, puta, tem uma mina falando de putaria, então é isso que é a minha felicidade. E assim por diante. Gostou dessa reflexão, cara? Não, mas assim... Ele parece que não gostou muito não, homem, falei. O Freud falava que vamos dizer, você se privar de determinados prazeres, especialmente prazer sexual, mormente prazer sexual, é uma espécie... Exercício civilizatório. Exato. E, de certa forma, de lá pra cá, até porque as pessoas politizaram demais o sexo, e eu vejo todos esses movimentos de liberação sexual, o sexo foi liberado, incentivado, e agora... O sexo foi liberado. Nunca foi liberado, rapaziada, não era, era proibido. No século passado, anterior, era proibido, as pessoas não faziam sexo. Você volta pra Roma Antiga, pra Grécia Antiga, que esse cara ama, né? Por exemplo, teve a série do Alexandre o Grande lá, que ele, pelo jeito, ele tem relação homoafetiva, e a galera ama, ficou puta, porque a galera ama esses heróis, né? Ama os filósofos gregos, os imperadores romanos. É dessa cultura que vem essas histórias de bacanal, por exemplo, de festa, de orgia, de carnéia, de carnaval, que as pessoas faziam sexo na rua, tá ligado? Caramba, cara, tipo, as pessoas estão se reproduzindo desde sempre com o sexo sempre foi uma questão. Harém, você vai para diversas culturas, cultura europeia, cultura asiática, você tem essa questão de sexo grupal, de um homem ou uma mulher que tem vários parceiros sexuais, cara. Você vai até pra Bíblia, cara. Você vai ter pra Bíblia e tem histórias muito complicadas de crimes acontecendo ou de não crimes acontecendo envolvendo sexo. Salomão foi um rei nem sei que na época estava dividido já em Judá e Israel, ou se estava unificado, mas que teve problema com a questão do sexo, com a questão das parceiras, de casar com muitas parceiras e se perder, e através das parceiras se perder, não por culpa dela, mas por culpa dele que não sabia lidar com isso, e eu tô falando na mitologia bíblica, na história bíblica, né? Pra história bíblica do cristianismo, ele se perdeu porque ele se devotou a outros deuses e tudo mais. Como assim? Liberou. Liberou o sexo. Não, rapaziada. O mundo começou a acabar quando liberou o sexo. Ai, ai. Para monetizar. Caramba, que tipo de história a gente vive da humanidade, mano? Que depois reclama do ensino público de história, tá ligado? Mano, o mundo não surgiu na Revolução Francesa, não, parceiro. O mundo tá aqui há muito tempo já. Existe história há muito tempo. Há muito tempo. De modo que ele tá presente em tudo.
tudo se tornou sexualizado, o sexo é banalizado, e óbvio que tem uma determinada lógica nisso, porque o estímulo sexual, talvez junto com o estímulo de violência, seja o estímulo mais chamativo de todos. Então se você enfiar... E não entenda errado, não tô falando que a gente não tem que falar sobre como a propaganda usa isso, como os filmes usam isso, você tem que falar... A gente tem que falar de idade indicativa, de quais idades consumam o quê. A gente tem que falar de controle parental do uso de celulares, controle parental, porque existe uma idade para sexo, logicamente. Existe uma idade para sexo. Existe uma idade para consumir violência. Existe uma idade para consumir substâncias. Existe educação, existe controle de danos. Mas, pô, é viver no mundo da fantasia. Achar que, tipo, não, liberar o sexo aí, puta merda. Nossa senhora. Sexo em tudo. Na verdade, nos seus níveis de atenção é o seguinte, o teu primeiro... E, inclusive, quem utiliza muito isso é o capitalismo. Não tô querendo fazer nenhuma lacrada comunista aqui, mas quem lucra com isso é o capitalismo. nível de atenção é perigo à sua vida. Então, por exemplo, se você estiver concentrado em qualquer coisa, o que mais te chamaria atenção é... Então, por exemplo, você está numa sala, entre uma mulher pelada e uma coisa pega fogo. Você vai prestar atenção na explosão. Né? Beleza. A segunda coisa, o sexo. Caramba, que experimento é esse? Então, mano, você pode estar super concentrado numa coisa super difícil, entre uma mulher pelada. Você vai desviar a tua atenção. E vai ser difícil você voltar pro que você estava fazendo. Né? Tem uns níveis de graduação de atenção. Eu lembro que sexo é o segundo. Então, o que acontece? Enfiando o sexo em tudo, você não só banaliza o sexo, mas você simplifica todas as outras coisas. E torna tudo um produto sexual acessível. E o que tem como resultado uma banalização tal do sexo que as pessoas sequer fazem sexo. Elas vivem do estímulo ao redor daquilo. Então, é muito louco que o estímulo desse objeto, que seria o sexo, faz com que você não se sente do objeto e você viva só da propaganda dele, porque a propaganda dele está presente em todas as outras coisas. Sim. E você gera uma massa hoje de pessoas que veem sexo em tudo ao redor delas e não fazem sexo. Sim. Que são os homens jovens. Não, e se retroalimentam. Isso é uma questão que realmente ele acerta. Eu acho que é aí que tá o problema deles também. Eles veem um problema e vão pra uma solução e pra um discurso totalmente reacionário. Talvez de propósito, talvez não de propósito, mas isso é uma questão de verdade. Eu até falei isso num react que eu fiz lá da história do Quadrinhos na Sarjeta, sobre como é a geração que mais consome, mas menos faz, segundo algumas pesquisas que a gente tem. Porque você tem muito mais chance de consumir do que anteriormente. É muito mais fácil consumir do que ir fazer. E é muito mais agradável para a sua autoestima, para tudo. Você se coloca menos em risco consumir um tipo de sexo que é modulado para você. Hoje em dia você pode pagar para uma sex cam fazer coisas determinadas para o seu fetiche, para o que você é, do que você ter o sexo físico de verdade. Porque... Mas isso não tem nada a ver com liberar do sexo, não tem nada a ver com a gente tá mais promíscuo, não tem nada a ver com como se a gente tivesse virado um animal diferente, sabe? É um caminho de progressão social que tá aí desde que tá aí, sabe? O sexo é uma atenção desde sempre. O sexo é utilizado em estruturas artísticas desde sempre. O sexo é usado comercialmente há muito tempo. Ele é utilizado em ritos religiosos, espirituais, políticos. Tá aí, sabe? Não é como se o mundo tivesse desevoluindo. Quanto menos sexo ele faz, mais consumidor ele é dos estímulos sexuais artificiais. Então, por exemplo, e uma coisa que existe também é o seguinte, numa sociedade burra, rasa, né, que as pessoas não refletem sobre as coisas, não tem referência do que é bom, as pessoas gostam de pequenos pacotes plastificados do que é o conceito normativo de felicidade. Então vou dar um exemplo para você. Eu ir numa balada numa ilha grega é sinônimo de que eu estou bem? É ser feliz? Isso é ser feliz? Sim. Então eu trabalho, atinjo esse objetivo e eu posso então agora dizer que eu sou feliz porque eu fui numa balada numa ilha grega. Puta, isso é felicidade.
Uhum. O que mais é felicidade? Puta, e comer uma... Cara, Balada grega foi muito específico, como eu falei. essa é a única explicação pra você pegar, por exemplo, quando entra na moda uma comida e as pessoas fazem filas quilométricas no shopping pra comer uma Sim. comida. Tipo, eu lembro, cara, a gente pode falar de inúmeras dessas, né? Até entra no assunto da live, que é empreendedorismo. Eu lembro quando deu a moda do sorvete de iogurte, que a paleta veio depois. O sorvete de iogurte eu realmente gostava daquilo. E eu quase abri um no Guarujá. Eu fiz um aluguel de 4 meses, eu ia abrir, o cara cancelou na semana que eu tava comprando as máquinas. Depois teve a paleta. E eu lembro, velho, da paleta mexicana, né? Que de mexicano não tem porra nenhuma. É. Eu lembro num desses shoppings chiques aí, que teve até um assalto a uma joalheria, Iguatemi, aquele que é... Eu lembro que, mano, eu fui fazer alguma coisa, não lembro, então, uma fila gigante. O que é isso? Pra tomar esse sorvetinho, velho? Tipo assim, a pessoa ela se coloca numa fila de 1 hora pra tomar o sorvete, porque não é mais o sorvete. É a compra daquela plasticidade que colocaram na cabeça dela que aquilo é o conceito de felicidade. Sim, sim. E as pessoas não têm mais personalidade, tudo Sim. fica absoluto. Tipo assim, ó, você precisa ter a felicidade que todo mundo considera que é felicidade. Pô, mas assim, isso dá. Pô, cara, vocês percebem o problema? Por que o problema, então, é tão só individual? Tipo, por exemplo, isso é uma questão mesmo. As pessoas hoje, elas vivem de performance em redes sociais. E sabe quem ganha com isso? A publicidade, o sistema econômico. Sabe quem projeta isso? As grandes marcas, o mercado. Mas vocês vão falar que o problema é... Por que fica tão difícil pra vocês fazerem uma autocrítica? Você não precisa necessariamente sair do capitalismo e ir para uma sociedade econômica diferente. Você pode geralmente ver, ó, caramba, esse sistema que a gente defende aqui, ele tá construindo estruturas que faz as pessoas irem para esse caminho. Porque vão falar que faz com todos nós. Nós somos hiper estimulados a querer ter o nosso ego inflado ao consumir alguma coisa, ou até nem somos a questão do ego, mas a questão da experiência mesmo, de tipo, pô, eu quero ver qual é essa parada aí. Por exemplo, faz anos que eu não como McDonald's. Não é porque eu sou um hater, nada do tipo, mas é porque minha cidade não tem. E eu não vou ficar, tipo, saindo da minha cidade só pra ir comer McDonald's, tá ligado? Tem hambúrgueres na minha cidade. É tão bom quanto ou melhor até que o McDonald's. Mas o McFish voltou. E eu nunca comi McFish. Eu vi a galera comprando em pré-venda. Me veio o estímulo, não pra me postar em rede social nem nada, mas me veio o pensamento: cara, eu acho que eu vou sair, vou lá na cidade vizinha e vou pedir o McFish pra ver qual é, tá ligado? Porque, caramba, por que as pessoas amam tanto esse lanche ao ponto de você fazer voltar o lanche e comprar em pré-venda um lanche do McDonald's? Tá ligado? É bizarro isso. E é louco porque foi pessoas que organicamente fizeram campanha pro McDonald's voltar. Não foi o McDonald's que vendeu essa questão. O McDonald's, na verdade, ele viu um nicho de lucro e foi atrás do nicho. Porque tinha até pessoas que faziam perfis para o McDonald's, o McFish voltar. Então foi um estímulo até que meio que orgânico. Não foi um estímulo de mercado. Lógico que tem questão de jornada, questão de querer performar alguma coisa, questão de rede social, mas as pessoas organicamente pediam pro McDonald's trazer o McFish. Eu falei, caramba, eu quero provar o McFish pra ver qual é. No final nem prevei, nem sei se tá tendo ainda. Mas tem várias questões, só que aí a crítica deles fica em cima do moralismo. Do tipo, a culpa é sua, você é burro, as pessoas são burras, a música é ruim, o funk é depravado, tudo mais. Cara, você não tá enxergando toda uma superestrutura aqui, cultural, econômica, chamada liberalismo, neoliberalismo, capitalismo. Não rola fazer uma autocriticazinha, fazer um pensamento de tipo, porra, rapaziada, será que a gente não deveria regulamentar certas coisas? Será que algumas empresas de publicidade e de comércio não estão cruzando algumas linhas éticas? Será que esse sistema maravilhoso que a gente ama não tá errando um pouquinho?
Não, a culpa é totalmente sua, tá totalmente do indivíduo, tá totalmente das pessoas. Não, a rede social não tem nenhuma culpa. Culpa nenhuma disso. Não tem nada. Abre espaço pra várias discussões legais, né? Aqui a gente vai estar fugindo. Abre espaço pra discussões legais, mas essas discussões, minha cadeira tá baixando, eu tenho que levantar ela no meio do react. Porque senão eu vou diminuindo de tamanho, assim, né? Mas a discussão sempre fica nesse senso comum e no moralismo, cara. Fica sempre no moralismo, no senso comum. A discussão não aprofunda. Aí você não vai. Por isso que você acha que não tem solução. Porque você não tá tentando pensar o que tá acontecendo com esse jovem. O que tá acontecendo com essa geração. Não, você fica no senso comum, a geração tá perdida, é isso, já era, as pessoas não são fortes como eram antes, aquela velha frase de efeito do Facebook, né? Gerações fortes geram tempos fáceis geram gerações fracas geram tempos difíceis geram gerações fortes. As pessoas amam essa frase, né? Pra falar, não, que a geração lá antes do Baby Boomer teve um tempo difícil, né? Então foi forte porque Segunda e Primeira Guerra fez tempos fáceis, que foi o tempo da Guerra Fria. E a Guerra Fria fez uma geração fraca. Agora a geração fraca tá construindo tempos difíceis e no futuro vai ter uma geração forte. Bobagem, tá ligado? Porque a Guerra Fria foi ruim pra caramba também pra geração. Isso é uma bobagem, mano. O senso comum, esse que é o problema. Não sai do senso comum, não aprofunda, não tenta entender a geração, não tenta entender quais são a questão, não tenta entender que o mercado sexual sempre existiu, que, na verdade, essa geração foi educada por uma geração anterior que também foi educada da mesma maneira sobre sexo, e isso vai extrapolando as coisas. Pô, o jovem não nasce pronto pra sexualidade. Se ele não tem pais que vão conversar com ele e orientar ele, ele vai descobrir na internet. E sabe o que ele vai descobrir? Sabe o que ele vai aprender na internet? Ele vai aprender errado. Ele vai aprender errado. Ele vai aprender de maneira errada. Se ele não tem uma escola que ajude ele a entender educação sexual, ele vai aprender errado. Ele vai aprender com os colegas que estão aprendendo errado. Ele vai aprender na internet com uma geração que também está aprendendo errado. Ele vai aprender com a pornografia, que não é didática, não é educacional, é entretenimento, é industrial. Ele vai aprender errado. Então a geração, ela não se perde sozinha. Ela se perde por conta de falta de orientação. A geração não nasce perdida. Ela é orientada pela outra geração. E se a geração atual se perde, é por falta de orientação. Porque a geração atual é fruto da geração anterior. Porque uma geração é educada pela outra. O ser humano não nasce pronto, gente. O ser humano não é uma máquina, não é um robô. A gente não vem todo pronto para funcionar. A gente é moldado, a gente é educado, a gente é orientado. E no campo sexual, a gente não é orientado de jeito nenhum. Então a gente vai aprender no mundo, a gente vai aprender no entretenimento, a gente vai aprender na pornografia, a gente vai aprender com os outros jovens e aí a gente aprende errado. Não temos problema, mas podemos indo, né? Vamos indo. Porque uma vez eu li em 2019 um livro sobre capitalismo estético do Gilles Lipovetsky. Eu sempre falo pra todo mundo esse livro, que é um livro do autor, que é um autor mais à esquerda, crítico do capitalismo, e ele acha que a última fase do capitalismo é o capitalismo estético, em que é uma fase pós a paleta mexicana. Aliás, a paleta mexicana se encaixa um pouco nisso, mas a ideia é de que você não obtém felicidade naquilo que você consome, mas sim através das experiências estéticas que você vive, e aí você adapta os ambientes a isso. Então ele fala muito sobre qual é a cidade pra você ter Aí, ó, vocês estão na cara do gol, Renan. Tá na cara do gol, tu lê o livro, parceiro. esse consumo estético, né? Como as cidades modernas, ou as cidades pós-modernas, elas se adaptam para esse consumo de experiências. E realmente, as grandes capitais do mundo, elas se tornaram cidades para você se instagramar e ficar vivendo as suas experiências lá. Sim. Então, elas perderam quase a função delas enquanto cidade, e elas também não são cidades para você ficar consumindo assim, grandes lojas e tal. E sim, o lance é você ficar vivendo as suas experiências. Sim. Então, Eu vou tomar um café em Paris. Isso. E aí você... Que já é uma experiência blé, né? Hoje, se for imaginar, você tem vários tipos de experiências diferentes, só que essa experiência, ela ocupa parcialmente a tua vida, e ela faz com que você tenha, por ser uma experiência estética, você é revestido de um conjunto de qualidades. Sim. Que aquela experiência vai te dar.
E aí você vende que você, vamos dizer, você vive daquela maneira e você tem aquelas qualidades. E esse seria, de acordo com ele, essa fase atual do capitalismo, né? O capitalismo de experiências estéticas. E que eu vi, porque assim, quando você vai pra fora do Brasil, você encontra muito disso. Quando eu estive em Berlim, foi onde eu mais vi essas pessoas. É uma pessoa assim, é um fotógrafo que também ele sabe cozinhar comida tailandesa e sabe fazer yoga. E cada hora tá com uma profissão diferente, mas sempre são coisas muito lúdicas e muito legais. De alguma maneira ele vai vivendo, porque ele recebe uma bolsa do governo, tem um auxílio do aluguel, faz uma Sim. faculdade, tem uma herança da família, faz esses bicos aqui e ali, à noite tá numa balada. E qual é a função desse cara no final? Pô, mas aí é o sonho, né? Poder ficar mudando de profissão. Imagina você não ser refém do seu salário, você ter dignidade de poder escolher. Pô, eu vou trabalhar 10 anos assim. Pô, aí não achei negativo, não, hein? Como que faz isso aí? Fala, tem que ser herdeiro, tem que ser rico. Qual que é o rolê? Porque aí é divertido, né? Você pode ficar mudando, é o sonho de qualquer pessoa, né? Não ficar preso numa carreira. Do dia. Isso aí eu já tô falando agora uma coisa que é uma adaptação minha do que eu vivi nessa teoria do Lipovetsky. É que esse cara vira um cidadão cenográfico. Então, eu, turista, encontro essas pessoas e eu acho elas Sim, ela interessantíssimas. faz parte da experiência. Isso, tá? Essa pessoa, ela é um objeto pra você viver essa experiência Sim. estética com ela. Nem Ela de- tá no pacote. ela tá no pacote. Ela é praticamente um NPC nisso. Sim. Aí você vai vendo outras. E elas são interessantes, com roupas diferentes e tal. Só que as duas perguntas que vêm, que são muito tristes, nossa, deve ser muito triste essas pessoas, né? Porque, assim, cada hora é uma coisa ocupando o vazio existencial e a outra é, e se eu sou uma pessoa dessas aqui? Tadã, né? Não. Eu acho que dá pra diferenciar bem. Depende, né? Depende. Falando de existencial, falando de crise existencial, o meu YouTube foi direto pra Cartas pra M do Black Island, que é um rap que fala muito sobre isso. Mas depende, né? Depende se as pessoas... Vai que elas estão felizes realmente com isso. Elas escolheram isso. Essa que é a questão da vida delas, né? Mas fazer o quê? Eu fico triste, essa moralização toda, porque dá pra ver que eles estão pontuando realmente problemas que existem. É interessante até que o MBL vê que tem problemas. Mas eles vão para um caminho totalmente de julgamento da geração, de julgamento do sexo, de julgamento do ser humano, de não visão da história que nós temos, de um julgamento moral, de ficar só na moralidade, de ficar só falando, ó, vocês são ruins, vocês estão perdidos, vocês são a pior geração do mundo, vocês são burros. É uma análise superficial e senso comum. Você não vai para nenhum caminho. E além de ser uma análise totalmente individualizada, não analisa nós como seres sociais dentro dessa sociedade que a gente vive, né? A gente precisa mergulhar mais fundo, rapaziada. Nada tão simples assim. Como eu falei com a questão da pornografia. Não é como se estralar o dedo e teve OnlyFans. Olha toda a história de pornografia que a gente tem, sabe? Era comum, até 20 anos atrás, por exemplo, na cidade de que eu vim, na Grande São Paulo, você tinha cinemas pornográficos. Hoje em dia não é tão comum isso, eu acho, porque foi morrendo por causa da internet, né? As pessoas pagavam ingressos e iam assistir filmes pornográficos todos juntos, e isso era comum. Não tinha protesto na rua pra fechar. Na minha cidade, eu era de Osasco, Grande São Paulo, e tinha o Cine Glamour, que inclusive era na mesma rua que uma escola. Esqueci o nome da escola, cara. Mas tinha o Cine Glamour, que era o cine pornográfico da cidade. Era perto do Plaza Shopping. Ali, quem é de Osasco, da região, vai entender o que eu tô falando. Aqui no interior, já morei em Sorocaba, no interior de São Paulo, e tinha, até antes da pandemia, tinha um cinema pornográfico. Eu esqueci o nome da avenida ali em Sorocaba, mas tinha. Se eu não me engano, fechou depois da pandemia. Lá, se você voltar lá pra trás, história do cinema brasileiro tem pornô chanchada. Você tinha a Playboy, era uma revista que vendia muito, pessoas famosas iam pra Playboy. Antes disso, você tem pinturas rupestres, você tem deuses gregos que eram pra isso, você tinha festas pra isso. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Eu tô usando de exemplo que as coisas são muito mais profundas sempre. Principalmente quando a gente tá falando de sociologia. Tá falando dos seres humanos como um grupo. Não é tão simples assim. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça
de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não se esqueça de comentar. Se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, não sabe quem sou eu, mas gostou do vídeo, gostou do conteúdo, se inscreva aí no canal. Tem vídeo quase todo dia da gente tentando descobrir um pouquinho mais sobre o mundo, reagindo a algumas coisas, lendo notícias, fazendo reflexões e juntos com a companhia um do outro, tentando entender um pouquinho mais sobre o conhecimento humano. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e tchau!